Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 4 do nosso Musicast. Hoje a gente vai falar um pouquinho de novo sobre a questão da Ucrânia. E hoje também é dia 25 de março de 2022. E para me ajudar um pouquinho nessa conversa, eu chamei o professor Dino Rangel. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Bernardo. Boa tarde. Tudo bem? Vocês estão em casa, tudo tranquilo? Gente, vamos conversar um pouquinho sobre esse contexto, né? 30 dias de guerra ontem, né? Dia 24. Muitas coisas já se alteraram aí. Vamos tentar compreender o que está acontecendo hoje, né? E como isso está afetando o mundo também, né, Bernardo? Então, a geografia, você ferinha, se liga aí, dicas para o Enem, concursos também a todo nível nacional. Já trazer os principais acontecimentos, geografia e atualidades sobre o contexto de Rússia e Ucrânia. Com certeza. E atualidades é uma questão assim, que cai em diversos concursos, Perfeito. Importantíssimo para todo mundo. Então, Perfeito. até na redação mesmo para você utilizar, Exatamente. é ótimo. Então, para começar, o que está acontecendo na Ucrânia agora? Qual o contexto atual do dia Perfeito, 25? Bernardo, exatamente. Hoje nós temos alguns dados bem interessantes, né? Hoje nós temos aí alguns territórios já praticamente sob o comando da Rússia. A gente tem Kharkov, né? A gente tem Mariupol, que está quase sendo tomado. E existem algumas tentativas russas. Agora há pouco, faltando mais ou menos, aí, acho que uns 10 minutos atrás, eu vi uma reportagem já de a destruição próxima a um teatro em Irpin, lá, e há uma questão de vinculação, né? Mais ou menos aproximadamente 300 mortos. Então, os bombardeios eles continuam, só que a Rússia ela cada vez mais vem encontrando maior dificuldade do que antes. Que a gente lembra, Bernardo, que há 30 dias atrás começou aquele bombardeio geral em todas as cidades ucranianas. Só que a Ucrânia tem trazido um contra-ataque muito forte e aí está naquele período de estabilização maior. Mas está havendo avanços russos, né? Hoje a gente estima que 3,6 milhões de ucranianos já tinham deixado, né, o território, principalmente com destino à Polônia, que faz divisa diretamente na parte ocidental, e a gente tem aí aproximadamente, isso segundo estimativas ucranianas, para a ONU é maior, de aproximadamente 900 mortos. Então, hoje a realidade que nós temos aí da questão ucraniana, já houve 4 encontros das delegações e dentro desses 4 encontros ainda não houve alguns acordos que a gente vai debater aqui durante a situação do podcast. Mas a situação da Ucrânia é essa. Nós temos a intenção da Rússia hoje de tentar chegar até Kiev, de tentar circundar toda Kiev, já há praticamente a possibilidade de ocupar Mariupol, que é uma rota de comércio diretamente. A cidade de Kherson, ao sul da Ucrânia, também já está praticamente ocupada, só que hoje com maior resistência. 900 civis mortos e 3,6 milhões de ucranianos já deixaram o território. A situação ainda tensa na Ucrânia. Muito tensa. Não acalmou. E o que esse conflito ele alterou no mundo atual? Excelente pergunta. A gente precisa lembrar para você que está em casa aí, né, é que a Rússia e a Ucrânia, né, são maiores exportadores do gás natural mundial. Nós sabemos que a Rússia possui acordos econômicos muito fortes, principalmente com o Brasil, né? A gente lembra muito bem, né, o Ferreira que está estudando com certeza, lembra da cúpula chamada BRICS, né? Do acordo, né, entre Brasil, Rússia, China, África do Sul e a própria Índia, né? A gente sabe que a Rússia, ela tem a questão da exportação de fertilizantes. O Brasil é uma referência mundial. O professor Luizinho falou até aqui, né, da minha produção de carne bovina, exatamente. A gente precisa dos insumos, dos fertilizantes para aprimorar a nossa agropecuária nacional. Então, quais são os grandes impactos? Primeiro que o Brasil, apesar de toda a crise que enfrentando, é das maiores economias e, como eu falei, referência mundial. Então, a Rússia faz o quê? Ela já traz embargos do próprio território de exportações e importações de fertilizantes, entre outros insumos. Isso prejudica a economia mundial. Por exemplo, para ficar mais claro para o Fera, a gasolina, o combustível, o etanol, milho, trigo, que são, principalmente vêm da Ucrânia, ficam muito mais caros. Eu estava vendo recentemente, Bernardo, no supermercado, o óleo de soja custando R$12. É um óleo de soja que a gente comprava 3, 5 meses atrás por R$6 ou R$8. Então, o brasileiro, principalmente, o sul-americano no geral, ele está sentindo no bolso. O aluno perguntou na sala de aula essa semana, professor, será que a guerra, quando é que a guerra vai chegar no Brasil? E eu falei para ele, disse, não, a guerra já chegou no Brasil. A guerra já está a nível mundial, a guerra econômica. Porque, como eu falei, a Rússia, né, ela tem um potência. Para você ter ideia, a Rússia é a segunda maior exportadora. O Luizinho falou aqui de petróleo a nível mundial. Como eu falei aqui, nos Montes Urais, um território entre Rússia e Ucrânia, a gente tem a questão da exportação de gás natural. Então, com essa situação da guerra mundial, a gente tem o bloqueio. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a questão dos embargos econômicos que a Europa traz, trouxe sobre a Rússia também, porque não é só a Rússia
Rússia que afeta o mundo. A Rússia, com a invasão na Ucrânia, também sofre sanções econômicas. Mas os maiores impactos, Bernardo, a nível mundial, são os embargos econômicos. O aumento dos chamados commodities, produtos principais. A gente tem aumento do açúcar, a gente tem aumento do café, a gente tem aumento do insumo básico, fertilizantes e os principais fontes de energia básicas para os transportes. Esse tem sido o maior impacto atual. Então a gente já vem sentindo os impactos, com certeza, da guerra no bolso no dia a dia, né? No café da manhã, no almoço, na ida ao supermercado, no combustível. Então a situação realmente já está complicando. Complicando demais. E por que os Estados Unidos eles ainda não interviram militarmente? E o que eles estão fazendo atualmente nesse contexto? Bom, a gente precisa compreender, até o Luizinho falou aqui no podcast anterior, a política diferenciada que a gente tem do Donald Trump e do Joe Biden. Né? A gente percebe, isso é claro, né? Que a gente percebe uma política diferenciada. Né? O George W. Bush, naquela invasão ao Iraque em 2003, né, contra a recomendação da ONU, o Donald Trump, quando assume o governo estadunidense, ele de antemão já coloca aquele embargo de barreira com o México, né, de tantos anos que os Estados Unidos trouxe, né, usou suas indústrias no NAFTA para usufruir da mão de obra. Então são políticas extremistas que levam àquela situação tipo, olha, nós estamos aqui, vamos brigar. A política de Joe Biden já é uma política diferenciada, aquela política, digamos, mais ou menos do Barack Obama. Vamos conversar, vamos tentar ver o que é melhor para que a gente não possa entrar em conflitos. Então, nesse sentido, a política de Biden vai influenciar diretamente na questão de como os Estados Unidos vão intervir. É importante lembrar que mesmo nós estando no século XXI praticamente, precisa lembrar que a Rússia, ainda assim, com toda a dificuldade, Bernardo, socioeconômica que ela enfrentou por ser uma ex-república soviética, ela é uma grande potência. A gente precisa lembrar disso aqui. E aí existe também uma influência da China. A gente sabe, por exemplo, né, o desdobramento da guerra, se a Rússia sair vencedora, isso pode trazer um equilíbrio mundial, né, entre Rússia e China. Ou seja, isso tem tudo a ver com os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não vão intervir diretamente? Porque, primeiro, existe, segundo alguns pesquisadores, a ideia de que a Ucrânia, se associando à OTAN, os Estados Unidos teriam poder de observação territorial. Ou seja, a Ucrânia seria o observatório de uma possível invasão estadunidense. Segundo, a Rússia teria, de certa forma, apoio da China. A gente sabe que a China é a maior potência industrial mundial, mesmo sendo a segunda maior econômica mundial. Então, eu diria que o receio dos Estados Unidos é uma questão de intervenção asiática em favor, em prol da Rússia. Ou seja, a gente sairia de um poodle para um pitbull, vamos dizer, a nível mundial, né? De uma potência euroasiática, a Rússia e China, em relação aos Estados Unidos. Lembrando que, por exemplo, na questão do conflito da Síria, a gente sabe do regime de Bashar al-Assad, a gente sabe que existe uma intervenção ali, por trás da cortina da Rússia, que tem intervenção síria, e, por outro lado, os Estados Unidos, que tenta tirar o governo ditatorial de Bashar al-Assad, que já rende 50 anos. Então, há uma cautela estadunidense, primeiro, porque a Ucrânia já não é da OTAN. Se a Ucrânia já pertencesse à OTAN, a pressão de países como França, Inglaterra, que são diretamente, seria maior. Aí talvez os Estados Unidos pensaria menos em entrar diretamente. Como a Ucrânia é um território que está visando entrar e ela diretamente influencia a Rússia, e a Rússia tem essa mediação com a China, seria mais uma atitude de cautela. Vamos tentar por aqui, vamos tentar embargar economicamente do que entrar numa guerra. Lembrando também de potências como Irã e a questão termonuclear. Se a OTAN entrar no conflito diretamente, talvez seja até uma colocação, então eu já estou adiantando aqui, se a OTAN trouxer diretamente, ela decidir entrar nesse conflito, que segundo pesquisadores, inclusive brasileiros, essa possibilidade remota, Bernardo. Por quê? Porque se a OTAN entrar, a gente vai ter uma guerra termonuclear. Então, a devastação do mundial poderá ser maior. Então, eu diria que os Estados Unidos está sendo cauteloso, porque ele não lutaria apenas contra uma Rússia. Ele teria um embate, né, contra um leste europeu, né, entre aspas, baseado em um território de apoio que seria a China. Então seria mais cautelar. E a gente vê nas reuniões, assim, a China não se posicionando, Exatamente. né? Essa falta de posição que mostra ela um apoio, de certa forma, por debaixo das cortinas, à Rússia. Ela tem grande parceria econômica com a Rússia, uma das maiores parcerias. Além do Brasil, a gente sabe que o Brasil tem grandes parcerias econômicas, como, por exemplo, a agropecuária, a produção de arroz da China, né, em potencial mundial, a produção de galináceos e bovinos nossa, que apesar da crise que houve, né, recentemente, né, mas a gente tem uma relação econômica muito forte entre Brasil, Rússia e China, como eu acabei de falar agora há pouco, o BRICS, que ainda é uma cúpula, mas isso não impede de alguns anos futuramente se fortalecer como bloco.
Por isso que existe esse receio. Entendi. E agora um questionamento que vem na cabeça, como é que está o G7? Como eles estão se movimentando em relação a toda essa questão econômica por trás da guerra? Eu diria que o país que talvez mais se posicione seria o Reino Unido, a Inglaterra. Apesar que nós sabemos a questão do Brexit, né? A questão da saída do Reino Unido da União Europeia 26 de junho de 2016, que veio formalizar em novembro do ano passado, 2020, quer dizer. Mas a Inglaterra tem um sentimento da rainha muito forte, né? Muito religioso, muito ideológico, muito conservador. Então eu diria que por influência mais britânica, por outro lado a França também, que é um país que veio sofrendo muito com os ataques terroristas islâmicos, né, recentemente, né? A gente tem o Nicolas Sarkozy, que antes era presidente da França, que proibia a questão do véu islâmico, da burca. Então, assim, são países que têm uma identidade histórica muito forte, além da questão do poder econômico do G7, mas uma identidade religiosa muito forte. Então, a ideologia forte, cristã, protestante, católica, seja o que for, e também o sentimento de liberdade, como França e Inglaterra vivenciaram por muitos anos, isso está alimentando a dinâmica. Qual é a situação atual? Como muitos desses países do G7, alguns deles pertencem à União Europeia, Estados Unidos, União Europeia, são as potências do mundo multipolar, digamos assim, que estão mais criando embargos econômicos. Para você ter ideia, Bernardo, para quem não sabe, já está vendo, né, o congelamento, né, das contas bancárias dos bilionários que apoiam Putin. Isso é a primeira medida. Segunda medida, existe um software, né, chamado SWIFT. Né? O SWIFT é um software ligado à questão tecnológica e econômica. É como se fosse o seguinte, é como se fosse um aplicativo seguro que todos os bancos mundiais possam fazer dinâmicas de importação e exportação. Ou seja, existem mais de 110 empresas de mais de 200 países ligadas ao SWIFT. Ou seja, o SWIFT é como se fosse uma exigência, um banco único e seguro que todos os países precisassem fazer essa questão de transação. A Rússia já está sendo excluída do SWIFT. Ou seja, isso é um desdobramento real. E se isso acontecer, pode acontecer com a Rússia, aconteceu com o Irã, em 2012, por conta das bombas. O Irã saiu do SWIFT em 2012 e retornou em 2016. Ela perdeu metade da produção de petróleo, que é o seu principal produto. Imagina você trabalhar aqui, né, receber seus R$3.000 e você... de repente, porque você provocou uma guerra, uma situação desleal, você perder R$1.500, né, ou mais de produção durante esse tempo todo. Então, esses são grandes embargos que o G7 e os Estados Unidos já estão propiciando à Rússia. Verdade. E além do G7, no caso da França, do G7, sim, sim. A Espanha, que são os dois países que menos dependem da energia que vem da Rússia, são os que mais se posicionam. Exatamente. É importante como o medo de uma crise energética gera o silêncio de alguns países. E como esses que não dependem tanto se posicionam contra essas medidas que estão acontecendo, né? Perfeito. E você falou, isso me lembra de Mariupol. Mariupol, a cidade do centro-sudeste da Ucrânia, que já foi invadida, já tem sem água e sem energia há muitos dias. A gente sabe que energia e água afeta diretamente o quê? A população civil. Então, por isso o temor dessas invasões da fortificação. E quais seriam os possíveis rumos da guerra? O que pode se esperar desses novos dias? Já que completamos o primeiro mês agora, quais seriam os próximos rumos nesses novos meses? Existem algumas possibilidades. Como eu disse, houve 4 encontros das delegações russas e ucranianas. A Rússia está impondo basicamente 4 regras básicas para a Ucrânia. Né? Primeiro, que a Ucrânia não entre na OTAN. Essa é a primeira exigência, eu vou dizer exigência básica da Rússia. A segunda seria a desmilitarização da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia perderia todo o seu poder bélico, né, que existe, que é muito menor já do que o russo. Terceiro, a Ucrânia reconheceria a Crimeia como a península russa. E além de reconhecer a Crimeia, ela reconheceria Donetsk e Luhansk, que são 2, né, cidades na parte já extremo leste ligadas à Rússia, independentes. São 4 exigências muito territoriais fortes. A Ucrânia não aceitando estas exigências, quais são as possibilidades? Primeira possibilidade é de haver um acordo diplomático. Segundo pesquisadores hoje, esse acordo é o menos possível. Sabe? Não é o menos possível, né? Não há um interesse real, né? Nem de Putin, nem de Zelensky, de sentar assim, vamos fazer isso aqui, vamos se amigar aqui, de boa, isso é um diferencial menor. Principalmente, Bernardo, pela questão da Crimeia, pela questão da União Europeia, tá certo? Que a Ucrânia, para você ter ideia, um dos acordos que a Rússia tentou implementar é a neutralidade da Ucrânia. O que seria neutralidade?
a Ucrânia se desmilitarizaria, ou seja, ela perderia o seu poder de guerra, ela perderia o seu poder militar, desmilitarizar, e ela não entraria na OTAN. Se acontecesse isso, a Rússia trará acordo internacional de paz. Mas a Ucrânia agora não aceitou isso. Então, diante disso, primeiro, acordo diplomático baixo. Segundo, a vitória da Rússia, ela é iminente, mas ela está na fase mais difícil agora. Porque a Rússia, como todos os exércitos, precisam também se repor, né? E é importante lembrar que a Ucrânia, ela possui, vamos dizer, uma consultoria de armamento, tanto da OTAN como dos Estados Unidos. Isso está trazendo resistência para a Rússia, né? Outra possibilidade é que a Rússia possa tomar Kiev e se ela conseguir entrar na capital ucraniana e consolidar o Mar Negro, aí ela vai trazer a proposta para finalizar a guerra, porque aí já seria uma derrota básica da Ucrânia. Entendi. E essa impossibilidade de um acordo diplomático mostra que os presidentes eles não querem se mostrar como se fossem frágeis, né? Eles querem mostrar o seu poder político, eles querem mostrar sua resistência. Então, pode-se esperar uma postura mais agressiva dos participantes dessa guerra? É bem possível. É bem possível porque uma das medidas já tomadas pelos países que são contrários a guerras, primeiro, né? A gente tem 5 a 6 bilionários que já apoiam diretamente Putin. São homens que dominam a Gazprom, por exemplo, a segunda maior distribuidora de gás natural, né, diretamente da Rússia. São pessoas que são destaques de presidentes de energia, de matriz de energia. Então, esses caras tendo, né, as suas rendas bilionárias cortadas, congeladas, isso vai trazer forte crise diretamente. Então, isso já vai trazer um certo teor de agressividade. Como eu já falei da China, como você bem destacou, a China é um país que está ali só tomando café e observando. Mas daqui a pouco, de repente, ela pode trazer um apoio mais forte. Do lado contrário, se os preços continuarem aumentando do milho, você sabe que muitos produtos do Ocidente dependem diretamente desses produtos. Gasolina, álcool, haverá sim haverá uma pressão populacional de uma posição muito mais forte, como por exemplo o caso do Brasil, né? E também Estados Unidos. Então pode-se esperar sim posturas mais agressivas. Caso a Ucrânia não ceda a esses 4 requisitos básicos da Rússia. Tudo pode acontecer, porque se chegar a Kiev, o poder de destruição, de morte vai ser muito maior, Bernardo. Então isso pode levar Zelensky a repensar. E o Brasil, lembrando que o Brasil é o maior exportador, um dos maiores exportadores de commodities que existe no mundo. Então, perfeito. Tem todo um processo, né? Você vê, 1 quilo de cenoura, que é 4, 5 reais, de repente tá 11 reais. Como assim 11 reais? Tá com ouro, tá com gasolina, cenoura, né? É que as pessoas não entendem isso, né? Como é que pode uma bandeja de frango ser 12 reais, no outro mês está 28? É exatamente por essa questão do embargo econômico, né? Dos insumos da Rússia em relação ao Brasil. Então, a guerra não está concentrada lá. A guerra lá é física, mas a guerra mundial já existe. Por isso que os ânimos estão se acirrando. E digamos que, sei lá, se a guerra acabasse hoje, quem sairia como vencedor dessa guerra? Quem foi que lucrou mais? Quem foi que conseguiu mais o que queria durante esse conflito? Eu vou te responder modificando a palavra. Eu acho que quem seria mais derrotada? Eu acho que as duas nações sairiam derrotadas. A Ucrânia, pela essência de uma nação. Uma nação que tem 608 mil quilômetros quadrados, com uma população de 46,116 milhões de habitantes. Tirando a Rússia, que é bicontinental, a Ucrânia é o maior país da Europa, em extensão territorial. E como eu disse, a Ucrânia é uma grande reserva riquíssima de recursos mineralógicos e de gás natural. Então, a Ucrânia perderia, sim, em termos de territorialidade, em termos de expressividade territorial, poderia perder o seu poder de soberania do Estado sobre a produção do gás. Isso seria uma derrota muito... E também da população civil, que é aquela que mais sofre. Lembrando que muitas pessoas estão saindo da Ucrânia, nem todas estão sendo bem acolhidas, né? Recentemente, essa reportagem está dizendo questão de preconceito, né? Os negros ucranianos que não poderiam entrar na Polônia. Então, não é só a questão da guerra, da fome, é o preconceito também. Então, a Ucrânia, em termos numéricos, a Ucrânia seria muito mais derrotada. Mas, a gente precisa lembrar que a Rússia, Bernardo, ela é ex-república soviética e que ela está tentando se reerguer muito mais do que a Alemanha, do que o Japão, que vocês estão muito mais reerguidos. Então, a Rússia, beleza, a gente vai embargar. Não vai exportar fertilizante natural. Só que ela vai perder, para você ter ideia, já está saindo o que da Rússia? Já está saindo a Shell, já está saindo a McDonald's, já está saindo a Apple. Então, a Rússia também, porque eles falam assim,
Quem sair mais vencedor? A pergunta é importantíssima. Só que os dois lados vão sofrer muito. Porque se de um lado a Ucrânia sofre na perda direta contra a Rússia, sim, ela perde diretamente população civil e poder de território, por outro lado, a Rússia perdeu economicamente. Porque os vários embargos impostos por União Europeia e Estados Unidos vai fazer com que a Rússia se isole cada vez mais. Então eu diria que as duas sairiam derrotadas, muito derrotadas. Agora, em poder direto e ação humanitária, a Ucrânia perderia exatamente sua população. E a questão dos refugiados, sabemos que nem todos os refugiados têm um acolhimento tão expressivo direto, né? 3 milhões de pessoas são muitas pessoas. Então a economia ucraniana sofreria muito. E agora você tocou num ponto muito importante, que são os refugiados. Então, o que está acontecendo com essa população? Para onde eles estão indo? O que eles estão buscando? O que eles estão fazendo? O que como nós brasileiros poderíamos fazer também para ajudar esse tipo de população? Boa pergunta. Segundo pesquisas da ACNUR, que é a Associação Mundial de Refugiados, o Brasil chegou a ser a 6ª maior potência mundial de abertura para refugiados. Não é à toa que os venezuelanos que vêm de Roraima são acolhidos aqui, apesar de muitos deles, como eu acabei de falar, não ter. Você vê, é muito comum, né, Bernardo? Você vê no sinal de trânsito, né? Por favor, ajudem nós outros, não sei o quê. Isso é muito comum. A gente vê aqui em Recife, né? Você pode ver em Roraima, na região norte. Então, existe política, sim, de acolhimento, né? A Turquia, por exemplo, é um país da Europa que tem mais de 2.000 asilos, mas vem sofrendo uma repressão muito forte, porque a Turquia é um lado cristã e outro lado asiático, islã. Isso traz uma contradição muito forte na União Europeia, mas existe políticas de refugiados. Bom, a gente tem fronteiras, ou melhor, divisas de Belarus ao norte da Ucrânia e na parte ocidental com a Polônia. A Polônia é o território que mais vem abrangendo essa corrente migratória diretamente dos ucranianos. E como a política anterior de Angela Merkel, né, a chanceler alemã e da União Europeia é de acolhimento, como é um povo ucraniano, mesmo que ex República Soviética, a gente sabe que a Alemanha de hoje não é totalmente a Alemanha da época da Guerra Mundial. A Alemanha hoje tem uma frieza, vamos dizer assim, de forma mais clara para o Fer entender. A Alemanha hoje, né, quando nós levamos o 7-1 aqui da Alemanha, a Alemanha também investiu nas comunidades baianas, né, trouxe investimento na educação. Então, eu vejo que a União Europeia, de alguma forma, talvez diferente da Síria, né, que Áustria, Hungria e Grécia construíram muros para não receber, mas a Alemanha e Itália receberam, por ser ucranianos, talvez haja um acolhimento melhor nessa situação. O que o Brasil pode fazer diretamente pela sua distância geográfica e pelo seu posicionamento ainda não concreto em relação à guerra, é com certeza levar exatamente esse potencial agropecuário para os sobreviventes, ou seja, de poder levar cestas básicas, alimentos básicos, né, produtos agropecuários para poder dar assistência às pessoas que perderam seus lares, né, que estão passando fome. Perfeito. Agora, a gente já via um tempo atrás um desejo ucraniano de entrar na União Europeia. Agora pode-se dizer que esse desejo ainda se mantém, ou então que esse desejo agora se tornou de entrar na OTAN? O que a Ucrânia gostaria? Perfeito, acho que você respondeu agora. A Ucrânia hoje, eu vou falar da Ucrânia não só do governo, mas do cidadão ucraniano que está lá nesse momento. Ele quer paz, ele quer segurança. Então, a ideia dele, ele seria, primeiramente, entrar numa posição, né, que pudesse assegurar isso. Então, diretamente poderia ser a OTAN. Mas, como eu disse, a entrada da Ucrânia na OTAN pode trazer esse comprometimento dos Estados Unidos em relação à Rússia e China, por isso que é algo que está sendo estudado. Então, sim, há uma possibilidade, né, da Ucrânia ingressar, talvez por pressão agora de acolhimento, né, da ONU, ela ingressar, não por uma medida de, eu não vou dizer meritocracia, porque a Ucrânia está mas mais por acolhimento, talvez a Ucrânia possa entrar nessa União Europeia, e entrando, talvez ela possa ter um assistencialismo maior dessas potências, como a Alemanha, como outras nações. Eu diria hoje que não é a intenção real da Ucrânia entrar na OTAN. Como assim real? De ser uma política militarista do Atlântico? Porque, na verdade, a Ucrânia não tem influência. Para a Ucrânia, a entrada da OTAN seria, na verdade, ter subsídios dos países ocidentais, seria Estados Unidos, França e Inglaterra. Então, eu diria que a Ucrânia entraria na OTAN por uma questão de segurança, por uma questão de acolhimento, de poder colocar um refúgio. Seria nesse aspecto. Entendi. O senhor levantou outro ponto interessante também, que foi a ONU. Como é que está a ONU nesse momento? Como é que estão as políticas da ONU nessa situação? Olha, falar da ONU, Bernardo, é interessante e complicado ao mesmo tempo. Só me vem à cabeça a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, em 2003.
né? Quando o Kuwait, né, ele diminui o preço do barril de petróleo, o Iraque não aceita isso, vai lá, invade o Kuwait, os Estados Unidos vai lá, a ONU diz, não, Bush, não, né? Ele vai lá, invade e, né, executa Saddam Hussein. E a ONU fica a ver navios. Tipo assim, qual é o poder de soberania, de influência na paz mundial que realmente a ONU tem? Então, a ONU, desde 2003, ela é uma organização que é eficaz em muitos aspectos, a questão da missão de paz no Haiti, mas, por outro lado, é uma desconfiança, de certa forma, né? Lembrando que existem países diretamente na migração rotatória e permanente, entre Estados Unidos e Rússia, né? Então, eu diria que o papel da ONU seria de tentar trazer intermédios de conversações entre as duas frentes, a frente ucraniana e a frente russa, né? Esse diálogo pode ocorrer principalmente porque Estados Unidos, França, alguns países que são membros permanentes, eles podem trazer uma mediação de conversa e, ao mesmo tempo, um embargo. Porque o que acontece é o seguinte, Bernardo, a Rússia não trouxe tentativas teóricas para depois invadir. A Rússia já está invadindo a Ucrânia, já está um mês de guerra. Então, a conversa hoje, ela vai mais para tipo assim, ou faz isso, ou a gente faz isso. Então, eu diria que o papel da ONU seria trazer ultimatos. Ó, vamos parar, vamos tentar fazer isso aqui, vamos poder resolver isso aqui, isso aqui. A ONU não tem o poder de intervir diretamente. Como disse, é uma organização de tratado de paz. Quem pode agir diretamente são as potências que sentirem-se afetadas ou incomodadas com a situação. Então, eu diria que a ONU teria medidas teóricas de tratados de paz para países. Entendi. E a gente pode falar hoje que esse conflito está perto de um fim, ele está na metade, ele está no início. Teria como a gente ter essa noção ou não existe essa possibilidade? Olha, a possibilidade existe. Existe principalmente, como eu disse, se a Rússia tomar Kiev, que é o principal centro, Cracóvia é a segunda cidade, já está praticamente também bombardeada. Se ele tomar os dois principais centros e o Mar Negro, por que você fala o Mar Negro? Porque é o ponto de escoamento do gás natural. A Crimeia, a Rússia já tem. Então, como a Crimeia é um ponto de escape, então, se ela tem Crimeia, tem Kiev, que é a capital, ela tira de forma prática a soberania de Estado ucraniana. Então, se isso ocorrer, há uma previsão, há possibilidade, apesar de que o maior exército ucraniano está nessa frente, que é a frente que os russos estão perdendo mais soldados. É importante falar, porque fala assim, né? A Rússia é muito maior, mas parece que a Rússia está acabando com a Ucrânia. Isso não é verdade, não. A Rússia tem potencial muito maior, mas a Ucrânia está resistindo. O contra-ataque ucraniano é muito forte. Então a Rússia está sentindo isso também. Então, mas é possível que haja, daqui a 2, 3 semanas, segundo alguns pesquisadores, a invasão a Kiev. Se houver a invasão a Kiev, aí sim há uma possibilidade real. Mas, segundo previsão de cientistas políticos e pesquisadores, se não houver realmente um acordo, essa guerra pode durar pelo menos mais 1 ou 2 meses. Caramba. Infelizmente. Ou seja, consequentemente, a gasolina, o milho, o trigo, né, da sua casa poderá ter elevações de preços mais sucessivas. Que situação. Sem contar nas vidas civis que ainda vão ser perdidas, infelizmente. Né? Triste a situação. Mas, professor, muito obrigado por esse papo. Foi sensacional, um prazer imenso. Sempre que quiser, pode aparecer. Pessoal de casa, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por ter continuado até aqui. Esse foi o nosso episódio número 4. Espero vocês no 5. E é isso. Qualquer coisa, pode nos procurar. Pode sugerir qualquer tipo de tema pra gente abordar aqui. Isso aqui é sempre pra vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Eu agradeço, Bernardo. Estamos juntos misturados. Ferinha, estuda aí, se liga aí. Estamos sempre juntos misturados pela tua aprovação. Estamos aqui. Sempre conte conosco e é o NUSE aprovando seus sonhos sempre. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!